Tiago, capítulo 5. A gente deu uma introdução, uma breve introdução para vocês daquele dia, para a gente poder só introduzir tanto o princípio, o conceito de oração, que a gente entende o que é que significa oração, como também para a gente poder já preparar esse tempo agora para a escola de oração, ok? Eu vou orar por nós aqui, para a gente iniciar esse tempo, especificamente, estamos já 70 pessoas aqui, então a tendência agora é sempre vir mais pessoas aí para poder estar aprendendo, né? Só pedir o pessoal aí que vai ligar a câmera aí, não fique escovando os dentes, essas coisas, aí fica difícil aqui até para a gente se concentrar, tá bom? Deixa você estiver sentadinho, arrumadinho. Vamos lá, vamos orar. Senhor, eu te dou graças, obrigado por esta manhã, obrigado pelo que o Senhor tem nos proporcionado a viver aqui nesse tempo e por essa turma, Senhor, tão abençoada, amantes realmente do Senhor, pessoas que querem viver uma vida íntima e profunda, mais profunda com o Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Pedimos que essa manhã, esse tempo seja glorioso, seja extraordinário e que algo tremendo aconteça essa manhã aqui, Senhor. Que pessoas sejam consoladas, fortalecidas pelo Senhor, Deus, edificadas pelo Senhor aqui e que encontrem no Senhor a fonte de água viva, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos isso, Pai, e já agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. O pessoal aí da equipe aí, da base mais profunda, coloca lá no grupo lá para os obreiros participarem. Pessoal aí que você tem grupo de igreja aí, manda para sua igreja aí, bora pessoal, vamos orar, né? Vamos orar, vamos buscar o Senhor, que hoje é dia de buscar o Senhor violentamente. Vamos lá, pessoal. Capítulo 5, versículo 13 de Tiago, a carta de Tiago. Pessoal, oficialmente a gente starta agora. A gente sempre tem a gente vai fazer a observação do texto, a interpretação e a aplicação precisa. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós vamos dar uma olhada nesse texto de Tiago aqui, pelo menos uns 4 dias aqui. Nós vamos falar sobre estar sofrendo, a oração do justo, o homem sujeito e outra vez. Pelo menos 4 dias dessa semana até quinta-feira, a gente vai estar falando sobre essa carta aqui, sobre esses princípios. Mais na frente, vamos voltar novamente para esse capítulo. E aí, na sexta, vamos falar sobre em nome de Jesus e assim por diante, né? São aí vários capítulos aí deste livro. Vamos lá. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Essa carta de Tiago aqui, ela, como eu falei semana passada, ela é uma carta prática, de uma fé prática, né, de uma fé genuína, realmente, não apenas teórica, mas uma fé prática, uma fé que ela está carregada de ações e que ela prova realmente a autenticidade dela, né, essa fé, com as ações que ela é feita. A gente ajuda as pessoas, serve as pessoas, ama as pessoas, cuida delas, fala bem delas e etc. Essa está cheio de doutrina, de princípios e de valores nessa carta. Então, e essa carta, ela de forma prática, Tiago vai finalizar ela também dizendo sobre oração e como nós temos que viver na oração. Como tem que ser a nossa oração. A oração e como ela tem que fazer parte da nossa vida cotidiana e nas fases da nossa vida. Porque nós sabemos que todas as pessoas que estão aqui estão sujeitas a passar por problemas, dificuldades, sofrimento, percas, lutos, e não é o que a gente planeja, não é o que a gente quer ouvir, não é o que a gente se prepara para passar, né? Não é aquilo que a gente anseia, né? Porém, de antemão, a gente tem que entender que é o que vai acontecer. Inevitavelmente, na vida de todas as pessoas, passar por dificuldades, problemas, adversidades, conflitos, para que a gente possa realmente amadurecer na fé, possa crescer e saber que o mundo já está no maligno. Então, a gente não vai poder ser melindroso no desrespeito a esse assunto, né? Hoje aqui, sobre sofrimento. Por quê? Porque sofrimento é algo que alguém nesse grupo hoje já está passando, alguém aqui deste grupo já passou, alguém aqui, ou todos nós vamos passar um dia, algum momento da nossa vida. Mas, porém, como nós vamos reagir a esse momento? Então, Tiago dá 2 instruções assim nesse versículo, é importante, e difere uma da outra, porque ele fala de estados emocionais diferentes. Primeiro ele fala, se está sofrendo, faça isso. Se está feliz, faça isso. Então, ele dá orientações diferentes, dependendo do estado emocional que a pessoa se encontra, da situação da vida dela hoje.
Então, ele vai dar uma posição diferente. E qual é a posição que ele vai dar para essa aqui, em específico? Ele diz, olha, se você está sofrendo, então o que você vai precisar fazer é orar. E eu até brinquei semana passada dizendo para vocês que tem pessoas que, quando está sofrendo, vai colocar aqueles louvores bem melancólicos, né? Procurando ali afundar mais ainda a alma e, e se derramando ali cada vez mais. Então acaba que a pessoa continua sofrendo e aprofunda o sofrimento com essas músicas bem melancólicas, né? Peraí, pessoal, só um minuto aqui, eu tô... É isso mesmo. Então, mas ele está dizendo assim, olha, se você está sofrendo, você vai precisar orar. Então, orar se tornou não o lugar apenas da lamúria, não apenas o lugar vamos dizer assim, de afogar as lágrimas, de você realmente murmurar, talvez, se entristecer e falar, mas é um lugar de encontrar forças. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, aquele que busca força no Senhor, busca o poder de Deus, é porque necessita deles. É os humildes de espírito. É aquelas pessoas que estão realmente quebrantadas e entendem que precisam realmente de se render a Deus e pedir de Deus aquilo que ele necessita. Aquilo que necessita para suportar, para passar, para ultrapassar essa fronteira, esse limiar, às vezes atravessar esses rios, esses desertos que passam na vida, vai precisar do poder e da força de Deus. Não tem como viver uma vida cristã, irmã. Irmãos, não tem como viver uma vida cristã sem o poder de Deus, sem a graça de Deus. A graça nos capacita e quando se refere à graça nos capacitando, nos apoderando, ela fala que ela se aperfeiçoa, sabe o quê? Sabe aonde? A nossa fraqueza. Na nossa fraqueza é onde a graça vai superabundar, onde a graça vai realmente nos fortalecer. Então, ainda vamos entender a nossa dependência, a nossa real dependência total de Deus. É no momento da nossa fragilidade, é no momento da tentação, é no momento do sofrimento, das perseguições, e é onde nós vamos ver que Deus está realmente, Deus é a única fonte, a única força, é a única pessoa que pode nos socorrer. E vai existir momentos, irmãos, que você vai estar igual José. Lembra de José, até o próprio Jeremias também? José e Jeremias foram lançados num poço, né? Tem momentos que você não tem para onde correr. Você é lançado no poço por causa das circunstâncias, por causa de pessoas, né? Por causa do inimigo, do adversário das nossas almas. Então, a gente não pode medir isso. Mas, às vezes, nós estamos em um momento, em uma situação que o que acontece com a gente? A gente é colocado dentro desse poço. E esse poço, a gente olha para um lado, para o outro, tudo é poço. Olha para baixo, é lama. Né? Mas só tem um lugar que você pode olhar e esperar, e ter uma esperança, é para cima, olhando para cima, que alguém joga essa corda e ele tira desse lugar. Né? Esse alguém, eu ouso dizer para você, com toda certeza e clareza, que essa pessoa é Jesus. Essa pessoa. Existem momentos que a gente não vai poder olhar para canto nenhum, que a gente olha para um lado para o outro, a gente vai julgar as pessoas, a gente vai dizer assim, olha, fulano, pessoa não quer me ajudar, tal pessoa da minha família não quer me ajudar, os irmãos da minha igreja não querem me ajudar, porque nós começamos a terceirizar a responsabilidade, começamos a terceirizar até mesmo o projeto, de que realmente é Deus que está gerenciando tudo isso, é Deus que está gerindo nossa vida, é Deus que está tomando conta de tudo, e a gente está começando a dizer, sabe o quê? Não é assim, né? As pessoas que estão endemoniadas, são as pessoas que estão com inveja, são as pessoas que não gostam de mim. A gente começa a atribuir e a nossa luta começa a ser contra carne e sangue, irmão. Mas tem momentos que a gente precisa entender que nós estamos totalmente, né? Estamos num deserto da vida. E o deserto da vida é aquele momento que você se encontra só. Aquele momento, eu não estou falando do deserto do povo de Israel, estou falando do deserto que o Cristo se encontrou, cheio do Espírito Santo, mas sozinho ali para enfrentar seus desafios, sua fome, a necessidade e também as lutas espirituais. Vai existir momentos disso. E sabe o que Deus nos ensina nesse princípio? Nós lemos hoje, aqui em Tiago 5,13. É hora de orar. Está sofrendo? Então ore. E a tendência, qual é? A tendência é a gente, quando está sofrendo, se isolar. A tendência é enfraquecermos. A tendência é nós nos deitarmos, passar a dormir mais tempo, tomar aquele comprimido que a gente esqueceu na gaveta, que tinha se proposto a nunca mais tomar.
mas agora eu achava que não precisava mais, agora voltar a tomar ele. Eu não estou, né, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia a contra, né, nenhuma crítica contra isso, às vezes é necessário para algumas pessoas, mas estou dizendo de momentos, existem momentos na vida que a gente acaba voltando para aquele lugar. A gente já tem aquela, parece que aquela coberta que a gente usa no dia do vale, né? O jeito do travesseiro do dia do vale, a música do dia do vale, o ambiente, a luminosidade, a gente já fecha as cortinas do quarto, a gente procura o vale, a gente sabe, irmão, nós sabemos todo o cenário do vale, nós conhecemos todo o cenário da luta, né, do luto, a gente sabe como é que se comporta. Quando a gente quer se esconder nas nossas cavernas, a gente sabe como fazer. Vou ficar offline, vou trocar o dia pela noite. A gente tem vários mecanismos de viver esse momento. Né? Parece que a gente entra, tem um guarda-roupa, a roupa da luta. Então, essa calça, eu vou vestir essa calça de pijama aqui, vou passar o dia com essa calça aqui, com essa blusa, com essa camiseta. Então, a gente já desenha tudo isso, já vive esse cenário, já viveu outros momentos, e parece que agora é um novo momento de viver isso. Então, vamos lá. A roupa, o cabelo, já não faz mais a barba, já não se preocupa mais com a estética, já não escova os dentes como deveria escovar. Já a gente vai procurando, e esses sinais vão surgindo durante todo esses dias, vai surgindo esse desleixo com a própria saúde, com a própria vida, assim, nós acabamos nos desconectando deste mundo. Mas a orientação de Deus para a nossa vida hoje é dizer assim: ei, não vai, eu não estou te colocando nesse poço. As circunstâncias estão te jogando, as pessoas talvez te jogando aí, não sei. Alguém ou qualquer outra coisa está acontecendo para que você caia dentro desse poço. Mas eu quero dizer para você que há esperança para você e é clamar a mim e eu vou te responder. Então é clamar, é pedir. É dizer: Senhor, me tira desta cova, me tira deste vale, me tira desse momento, me tira desse ambiente, me tira de onde eu estou agora, não deixa eu naufragar, não deixa eu esmorecer, não deixa eu tutibiar, não permita que eu venha desfalecer, aperta aqui os meus joelhos, Senhor, regula aqui, não deixe eles afrouxarem, não deixe eles se dobrarem diante dessas circunstâncias, e é assim que a gente vai buscando. E uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, que existem momentos que nem palavras vão sair no dia do sofrimento da oração. E oração não é propriamente palavras, irmãos. Oração é conexão. Eu sei que a palavra, a etimologia da própria palavra, de oração, de oratória, de falar com Deus, né, já está intrínseca ali, já faz parte da palavra. Porém, quando se trata de oração e falar com Deus, também está falando de gemidos inexprimíveis, de agonia, de balbuciar, de, às vezes, como Ana estava. O cara pensava que ela estava bêbada, o sacerdote pensava que ela estava bêbada, porque ela não sabia, ela não estava falando coisa com coisa, né? Não era inteligível aos olhos dele. Então, mas para ela não, para ela era o coração dela. Era o clamor dela, era o coração, era a vida dela lançada naquele momento. E ela não tinha palavras coloquiais, né? Talvez ali na linguagem dos sacerdotes, né? Mas ela tinha apenas o gemido da sua alma, da sua angústia, de toda a perseguição, de toda a afronta. Mas estava ali no lugar, procurou em Deus a fonte do milagre. Em Deus a força que precisava, o milagre que precisava, como a mulher do fluxo de sangue procurou em Deus a força que precisava. Já tinha gastado tudo, irmão. E quantas vezes nós não esperamos? Sabe por que muitas vezes nosso sofrimento ele dura mais tempo do que deveria durar? Por quê? Porque a gente procura, a gente gasta, faz igual a mulher do fluxo de sangue, gasta todo o nosso dinheiro com os médicos, para depois, quando tiver mais nada, buscar. Eu não estou falando na questão de enfermidade em si. Estou falando que às vezes nós procuramos pessoas, procuramos coisas, procuramos tudo para suprir esse momento, para resolver esta causa, e quando não encontramos isso, nos deparamos com a única saída que tem. Aí a gente gasta do por que esperar tanto? Por que esperar tanto tempo? Por que não nos privarmos disso? Por que não abastecer o nosso cântaro no lugar que ainda tem água de verdade, na fonte
verdadeira que é Jesus. Porque nele, talvez assim, poxa, mas eu não recebi o meu milagre ainda, mas você recebeu novas forças para suportar e para vencer e permanecer firme. Recebeu a armadura de Deus para poder resistir às contra as ciladas do diabo. Você se fortaleceu no Senhor, buscou de Deus uma graça que excede todo, assim, uma paz que excede todo entendimento. Então, é nesses momentos que a gente tem que se derramar. E eu sei o quanto é difícil isso, irmão. Eu sei o que é pânico, eu sei o que é ansiedade, eu sei o que é depressão. Acho que eu nunca passei a fundo, mas eu sei o que é um bocado dessas coisas assim. Eu digo para vocês, todas as vezes que eu procurei subterfúgios, só procurei paliativos, coisas que para poder superar, vencer isso, sempre foi frustrante, mais frustrante ainda. Parecia que não existia saída. Mas eu encontrei no Senhor, eu encontrei na comunidade de fé, em pessoas que talvez eu não conseguia mais orar, mas estava envolvido com pessoas que estavam orando. Talvez tem dia que você vem para cá para essa oração, liga aqui e não consegue dar uma palavra porque está sofrendo. E aí acontece. Acontece dia que a gente não, sai, não consegue sair. Você sai, parece que não tem verdade nas palavras, porque a gente não está acreditando tanto. Mas estando dentro de uma comunidade de fé, reunido com pessoas que estão fazendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, isso vai nos ajudar, isso vai nos fortalecer, porque nós estamos ajudando, orando um pelo outro. O contexto desse versículo aqui vai dizer: confesse um ao outro, se um está doente, ore pelo outro, chama os presbíteros da igreja. Jesus disse que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, sofrimento não é sinônimo de isolamento. Sofrimento não é para se isolar. Sofrimento é agora. Já prestou atenção que a gente faz assim? Não é vocês, somos nós que fazemos assim. Estamos sofrendo. Quer ver uma coisa? Vou passar mais um tempo em casa. Vou ficar mais reflexivo esse tempo. Vou procurar agora descansar um pouco. E aí se isola, fecha, sela a caverna por dentro, não tem ninguém que coloque a mão naquele trinco por fora e consiga tirar você daquele lugar, porque você escolheu se trancar por dentro aí e escolheu ver o tempo passar e ver o que vai dar no sofrimento. E não é hora de fazer isso. É hora de deixar esse sofrimento ser pedagógico, como na vida de Jó, deixar ensinar alguma coisa, deixar ensinar a se aproximar mais de Deus. Já vamos sofrer mesmo, irmão. Então tem que tirar uma coisa boa desse negócio. E é inevitável, o problema já está aí, já passamos, já estamos enfrentando, o luto já veio. Alguma coisa temos que aproveitar disso, porque se sair daí mais frustrado, sair mais ferido desse sofrimento, o que vai acontecer? A gente vai sair reprovado dessa prova. Né? Eu citei semana passada, eu não posso ficar citando toda hora, mas esses dias parece que Deus me fez lembrar. Eu lembro, né, de como eu perdi minha mãe há 2 anos atrás, há quase 2 anos atrás, quando eu perdi minha avó 3 meses depois, quando eu perdi minha filha 4 meses depois, o quanto foi surra, foi pancada em cima de pancada. Sabe o que aqui muitas vezes nos sustentou? Tá aqui 6 horas da manhã. Ligar, isso aqui às vezes deitado, não conseguia dar uma palavra. A vontade era só chorar. Era só perguntar para Deus o porquê daquele momento, por que não esperar um pouco mais. A vontade era só dizer: Deus, por que comigo? Eu sou um homem de fé, um homem que prega o evangelho. Senhor, por que eu estou fazendo tudo? E aí vem os porquê, depois vem os para quê. Então, depois que a gente passa do porquê, a gente vai para o para quê. Para que o Senhor fez isso? Para quê? Para quê? E depois a gente passa, transita do para quê, do entendimento que Ele nos dá, e a gente transborda no viver. Senhor, amém. Obrigado por estar comigo nesse vale, nessa luta, por ter me sustentado, não deixar eu me desfalecer, deixar eu desfalecer nesse processo. A gente vai aprendendo com Deus, mas tem momentos que a gente passa por sofrimento, sabe que a gente passa? A gente passa reprovado, passa murmurando, brigando, recalcitrando contra os aguilhões, resistindo, querendo ser Deus na vida de Deus. Querendo dizer para Deus o que ele tem que fazer, dizendo para Deus o que ele tem que, como ele tem que orientá-lo. E não é assim que acontece, é doloroso o sofrimento, a luta. Isso é que ele diz para a gente no sofrimento: vem para mim. É para mim que você tem que correr. É para cá que você tem que ficar. Né? O Jó disse: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aprendeu alguma coisa, irmão? Aprendeu e ganhou muito. Apesar de perder coisas,
significativas, importantes na vida, aprendeu muito. Aprendeu e começou a ter revelação de Deus. Deus reparou os danos, sim, porque Deus não deve nada a ninguém. Mas o mais importante de tudo isso não foi Jó ter recebido números multiplicados, né, do que ele perdeu, mas receber de Deus a grande revelação da sua pessoa, de quem ele era. Então, no meio desse sofrimento, irmão, há uma pedagogia de Deus. No meio desse sofrimento, há também um conteúdo para ser extraído aí, para a experiência, para a vida com Deus. A gente sabe que a gente trabalha para a vida vindoura, irmão, não é para agora. A gente sabe que vai existir momentos realmente que, que não vai ser aqui a colheita. Desculpa dizer isso para você e frustrar isso você essa manhã, mas eu tenho convicção de que a força, o poder, a graça, a resposta, a estrutura que a gente precisa para esse tempo, o poder que a gente precisa para superar tudo isso, irmãos, vai vir de Deus. Buscar em Deus o poder, buscar em Deus a força. E é na oração que a gente faz isso. Talvez uma oração coletiva. Talvez quando você não estiver mais suportando realmente, não estiver mais dando, não conseguir mais nem gemer, o coração não consegue mais nem acreditar no que está acontecendo e se Deus vai fazer alguma coisa ou não, não consegue mais nem imaginar saindo dessa situação que você se encontra hoje. É nesse momento que tem que pegar a mão de alguém, irmão. É nesse momento que a gente se envolve nesse trabalho de oração. É nesse momento que a fé vai voltando, as luzes vão começando a se reacendendo aqui dentro do nosso coração, e a fé vai sendo ativada novamente. A esperança vai voltando para o coração, o amor vai enchendo o nosso coração, o entendimento vai voltando, parece que as luzes vai começando a acender aqui, os nossos olhos começam a enxergar coisas que a gente não estava enxergando, que a luta não deixa, a luta às vezes impede da gente ver, observar, enxergar, ter uma visão panorâmica, futura daquilo que nós estamos passando hoje. A gente só consegue ver o momento, porque a perca dói, irmão. Eu sei o quanto o luto é massacrante. Ele é a mãe das dores. Para mim, a mãe das dores é o luto, né? Mas também sei como é pecar, errar, ser frustrado por algumas coisas e se frustrar também consigo mesmo. Passei por todas essas coisas e eu posso dizer para vocês que existe um caminho, irmão, que existe um caminho, existe um lugar de força, de vigor, existe esperança para a árvore cortada, existe esperança sim. E sabe onde está? Está na fonte de água viva. A árvore pode estar cortada, mas ela está junto aos ribeiros, irmãos. No cheiro das águas, ela já vai florescer. Vai começar a ter ali uma reação. Se ela estiver sendo regada, é no Senhor que a gente precisa buscar força. É na oração. Tiago vai orientar aqui vários pontos. Vamos ver esses dias aqui como orar, por que orar, para que orar, com que coração a gente orar, com que insistência, com que fervor nós vamos orar. E eu digo para você, sofrimento é oportunidade de oração, não de isolamento, não de abandono da fé, não de naufrágio espiritual, não de declínio espiritual. Sofrimento é a oportunidade de receber de Deus a força que ninguém, nem você mesmo, e ninguém vai poder lhe dar, somente o Senhor. Somente Deus pode nos dar. Quem vai reparar a dor, irmão, de uma perca? Quem? Porque a perca é como uma amputação. Perder alguém da sua família é como uma amputação. Você vai ter que andar, vai ter que se adaptar. Você pode colocar até uma prótese, mas nunca é o mesmo membro. Você perdeu, já era, meu irmão. Vai ter que adaptar a vida a viver sem aquele membro. Então, quem passou por um processo de amputação de algum membro seu, do corpo, sabe como que é isso, né? Com mais propriedade do que eu. Mas eu digo para vocês, irmão, é assim. É nesses vales, é nessas batalhas quando a enfermidade chega, quando o exame chega, quando o luto é anunciado, quando a porta se fecha, quando o carro quebra, nesses momentos que a gente tem que dizer, Senhor, cadê o Senhor? É só em Ti que eu encontro a força, o milagre, o poder, a restauração. É em Ti. Irmãos, eu tenho pregar essas mensagens
que nós vamos ser provados pelo que a gente fala. Mas eu posso dizer para vocês, por uma experiência que eu já passei com o Senhor, tinha dias, irmãos, que eu me arrastava para o chão para orar. E tinha dias que nem da cama eu conseguia sair. Mas algumas palavras tinham que sair. Às vezes em línguas estranhas, às vezes apenas com lágrimas caindo. A lágrima, irmão, tinha dias que a lágrima ela não caía nos momentos do sofrimento, de lutas que eu passei, que eu não precisava chorar para depois produzir a lágrima. Ela saía primeiro do que as minhas palavras. Sabe o que eu dizia para Deus? Senhor, colhe as minhas lágrimas como oração. Porque as palavras já não estão saindo mais. Eu não conseguia decifrar o que eu estava sentindo. A pergunta que às vezes vinha na minha mente, como o dardo inflamado do maligno, era: Deus existe? A outra que vinha às vezes, de repente, é: será que Deus me ama de verdade? Será que Ele já esqueceu de mim? Será que eu estou fora do projeto que ele desenhou? E será que já passou meu tempo? Agora é outras pessoas que Ele vai usar? E a gente fica questionando o caráter de Deus, porque a gente esquece quem Ele é. Mas aí quando, irmão, o Espírito de Deus encontra liberdade no nosso coração para nos conduzir ao lugar de oração, o lugar de relacionamento, de vida com Deus. Quando nos encontramos nesse momento, no lugar onde Deus está, aí algumas perguntas elas vão caindo por terra ou vão sendo respondidas. Eu lembro de uma vez, eu estava com umas crises de pânico, assim, meio terríveis, acho que faz 5, 6 anos, não sei, não lembro. E eu estava navegante, eu fui para a praia. E levei aquelas caixinhas de vida louca, né? Aquelas caixinhas JBL, né? E coloquei um louvor lá. Tinha um maconheiro do lado fumando assim, na praia, 5 horas, 4 e pouco da manhã, 5 horas. Fumando maconha, eu ouvindo louvor e chorando com os braços abertos, o pescador do outro lado. Então, assim, acho que quando Deus olhou para lá, ele não sabia: vou salvar aquele, vou curar aquele, vou dar providência para Deus tinha que fazer 3 coisas. O pescador estava pegando um peixe, estava pegando nada. Eu estava chorando na frente de todo mundo ali. Quem passava caminhando ou correndo na praia estava vendo eu chorando. O maconheiro lá, chapado, lá, jaziando a alma dele cada vez mais. Então Deus estava preocupado ali, eu acho que com o maconheiro, né? Primeiro, né? E de nós três ali, depois para o pescador, para ele levar alguma coisa para casa dele, e também para mim, né? Todo mundo ali. A graça de Deus tomou conta daquela praia naquele dia. E eu chorei, eu disse: Deus, por que eu estou com esse negócio que eu não sei nem explicar por quê? Eu comecei a chorar com os braços abertos, chorando, aquela brisa assim, né, tanto da maconha do lado ali do cara, como das ondas ali do mar vindo sobre mim, me tomando ali. E de repente eu comecei a chorar, irmão, chorar. Eu estava mais ligando se alguém estava passando ali, caminhando, correndo, se alguém estava pescando, fumando. Eu só estava ali, eu disse: Deus, me responde, eu preciso te ouvir. Eu não tenho mais saída. Aí veio como uma bomba dentro de mim o versículo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu te amo, Rafael, porque eu perguntei para Deus, Senhor, sabe o que eu dizia para Deus? Senhor, me mostra o teu amor, né? Me ensina a te amar. Não, era me ensina a te amar. Senhor, me ensina a te amar mais, me ensina a te amar. Eu pensava que eu tinha que amar a Deus para lançar fora todo medo. Não, irmãos, eu aprendi naquele dia que eu tinha que mergulhar no amor de Deus. E ser amado por Ele, ser tomado por esse amor, saber que Ele me amava, que Ele não ia me rejeitar, que eu não ia passar por... que mesmo que eu tivesse cometido algum erro, alguma falha, que eu certamente cometi,
Ele não ia desconsiderar aquilo que eu significava para ele. Ele me amava. Ele me ama, indiferente de eu estava pregando ou não, fazendo ou não, andando ou não, correndo, o que fosse, incondicionalmente ele me amava. Ele me ama. Então ele dizia, naquela hora ele disse para mim, Rafael, não, desse jeito, irmão, com essas palavras, não vou te ensinar. Sabe como é que você vai amar? Foi assim, não, sabe como é que você vai aprender a me amar? A se deleitar no meu amor por você. Então, eu tinha que. Com quem você aprende a amar, irmão? Com o verdadeiro amor. E quem é o verdadeiro amor? O nome dele diz que Deus é amor. Então, a gente tem que aprender a amar com ele, se deleitando com ele. Ele tem um amor puro, ele tem um amor genuíno. Então, é com ele que a gente aprende a amar. É com ele, é se deleitando nesse amor, é sendo envolvido por esse amor. E aí, daquele dia, eu me senti curado, restaurado. E aí, depois veio a besta ansiedade, né? O nome da... E cada um veio um demônio diferente, né? E eu tive que lançar sobre ele todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações. Quando ela vem tomar meu coração, quando ela volta, vem me visitar, ela já sabe o que vai encontrar, irmão. Porque eu já perdi o governo, já perdi o controle. Já não consigo mais ter o controle de tudo que eu estou fazendo. Já não consigo mais ter tudo planejado, já não consigo mais ter tudo na risca, tudo na linha. Quem está conhecendo o nosso caso aqui, da questão de Portugal, sabe de tudo que a gente fez. Faz um ano agora em maio que eu abri uma empresa. Fez um ano agora em abril que eu comecei o processo. Tentei dois vídeos, tentei várias coisas aconteciam e nada dava certo. E um dia Deus falou, trouxe paz no meu coração, dizendo, olha, não vai ser no teu planejamento, não. Então, eu estou rendido a Deus. Né? Hoje a gente começou um propósito de jejum, não sei se vocês começaram juntos aí, mas começamos por Aveiro, jejuar por Aveiro, começamos a jejuar por Portugal, começamos a jejuar pela nossa base, pela plantação da igreja. Estamos jejuando, vamos passar uns dias aí queimando essa carne para buscar Deus violentamente. Sabe por quê? Porque é em Deus que a gente encontra força, irmão. É em Deus que a gente vê interferências. É em Deus que a gente vê coisas mudando, situações mudando assim, totalmente de quadro. Um milagre acontece de repente, algo extraordinário acontece, uma cura acontece, uma vida, uma ressurreição acontece, porque acontece sim, e uma porta se abre. Com tudo que acontece, acontece em Deus. Primeiro nele. Ele é a fonte da vida, a fonte do milagre, a fonte da restauração. Tem gente que fica aí pregando, busco a Deus pelo que ele é, não pelo que ele tem. Ô filho, para com isso. Isso não é sinônimo de espiritualidade, isso não quer dizer que você é mais espiritual, isso quer dizer que você é órfão às vezes, porque eu tenho meus filhos, eles me amam muito, diferente do que eu posso dar para eles, mas eles pedem bastante aqui, né? As meninas bem mais, né? O Levi um pouco mais, porque é um piá ainda, é pequeno, então pede e, e o pai tem que dar. O pai, se tiver, dá, né? E se for necessário, se for preciso, se tiver que realmente dar, ele dá e dá de coração, dá por amor. Então, às vezes a pessoa que essa pseudo-espiritualidade, nada mais é do que uma orfandade. Não é uma credibilidade, não é confiança de que vai ter tudo. No fundo, você sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Se você quer alguma coisa, tem que buscar nele. Então é nele que eu busco tudo, irmão. Todas as coisas que eu quero. Tudo. Tudo. Na minha lista de oração. Daquilo que eu quero conhecer dele, quero viver para ele, eu quero me aprofundar dele, da palavra dele. Né? Hoje eu estava ouvindo uma pregação do Francis Chan, né? E eu fiquei meio frustrado e fui andando ali, ouvindo a pregação, fazendo fiz a caminhada, né? Fazendo a caminhada e quando eu voltei, eu disse, cara, o Franciscano leu a Bíblia 12 vezes no ano, meu Deus. Nossa, estou fraco demais. Aí eu fico, o Senhor me dá sabedoria, me dá entendimento. E eu conheci outra mulher também que fez isso. Pessoalmente, conversei com ela e eu disse, Deus, eu preciso de graça do Senhor agora. E tempo, né? E tempo, porque toda hora a gente reunião, é conversa, é projeto, é planejamento, é trampo.
Então, a gente precisa de tempo para isso. Então, talvez não precise de 12 livros, mas a gente precisa de graça de Deus para fazer essas coisas também, para buscar Ele violentamente, para romper nossos versículos que a gente lê uma vez na vida. E precisamos de Deus para tudo. Para tudo. Para crescer nele, para vencer. E talvez não parar de sofrer, mas sair desse momento, desse lugar de sofrimento para o lugar de aprendizado. Trocar a folha do caderno. Talvez, eu não sei se vocês usam ainda, mas quando eu estudava, a gente colocava no começo da matéria o nome da matéria ali. Tinha a capa da matéria. Depois começaram a fazer a capa, mas no meu tempo a gente era tudo brochura, e nós tínhamos que fazer a capa, dobrava, fazia tipo um triângulo, alguma coisa assim, para fazer a começo da outra matéria ali. E ali a gente fez uma matéria, né? Talvez no seu diário, as suas anotações, você colocou começo do sofrimento. E eu queria trocar com você hoje aí esse nome, se você pudesse pegar o seu corretivo aí, sua borracha, para colocar início da escola, acho que ficaria mais interessante. Início das aulas. O que você vai aprender nesse tempo? O que você vai aprender nesse momento? Nenhuma faculdade, nenhum seminário de teologia, nenhum treinamento na escola bíblica, dominical, na base missionária vai conseguir te dar. Vai ser só no vale. No vale a gente aprende, a gente vê um Deus que a gente não tinha visto ainda nos livros. No vale a gente enxerga um Deus que o seminário não conseguia explicar, porque a palavra precisa ser experimentada. Eu digo para vocês, eu sei o que é ver um filho com fome e não ter o que dar de comer para ele. Isso dói demais, irmão. Dói demais. Eu sei o que é ver um filho enfermo, né? A Livinha passou por um livramento de morte, ela teve aquela apêndice e inflamou, a dela estourou aí, teve um livramento grande de morte. O Levi teve uma suspeita de meningite, teve que fazer aquele exame na espinha. Nivinha passou por quando era criança, umas inflamações que a gente todo dia tinha que tomar injeção e a gente via aquela dor dessas crianças. Eu segurando a máscara da minha mãe aqui para vedar, para ela poder respirar. Uma mulher que me deu vida, né, que estava dentro dela, que eu respirava através dela. Um dia eu estava segurando a máscara dela aqui, máscara que abraçava tudo isso, e eu tinha que segurar aqui para ela poder conseguir respirar. E eu conheci Jesus nesses dias também. Conheci Jesus nesses dias. Nesses momentos, segurando a máscara da minha mãe, abraçando um filho. Eu pedi, Senhor, revela agora para mim o que o Senhor quer fazer com tudo isso. No dia que eu vi a cena, né, meio difícil, mas eu vi a minha esposa abortando, minha filha saindo assim, né, saindo literalmente. Enxergar aquele sangue todo, aquela cena. Eu posso dizer para vocês que eu tive que... Eu só tinha um lugar para ir, só teve um lugar para me correr. Não tinha mais ninguém para me dar um abraço que me desse a força que eu precisava, que fosse em Deus. Eu queria dizer para você que está sofrendo hoje, ore. Ore. Peça forças para passar. Nós vamos orar por isso hoje. E se você não consegue orar, eu vou orar por você hoje. E quando você não conseguir orar, eu queria que você colocasse nesse grupo: irmãos, orem por mim. Hoje eu não consigo falar uma palavra para Deus.